Fala, galera do bem, sem nuvens, mais um papo de viatura. Nesse vídeo, eu vou procurar trazer 3 razões pelas quais os policiais militares e funcionários públicos em geral não deveriam mais votar no Tarcísio. Eu admito que durante a pesquisa desse vídeo, eu fiquei um tempo, um tanto que, indignado, misturado com enojado. Então eu procurei até trazer temas, digamos assim, teses menos, quando você começa a alucinar, menos conspiratórias e coisas mais da real. Mas se for levar a conspiratória em termos, a gente passa por um negócio muito mais pesado. Então vou começar logo com o primeiro tema sem enrolação, beleza? O Tarcísio prometeu que nós, policiais militares, teríamos o salário entre os 10 melhores. Correto? Beleza? Isso foi prometido. Olha o vídeo. Dá para pagar para um policial em São Paulo mais de ter um salário que vai ficar entre os 10 melhores do Brasil? Ele não só não cumpriu e não vai cumprir, como também colocou em risco a vida de militares em operações tipo Operação Escudo. Tem aqui no card, se eu não me engano, bem aqui em cima, aqui, ó. Vai aparecer o card, eu tenho um vídeo sobre Operação Escudo. Aliás, é um dos vídeos mais assistidos no canal. Vai lá depois desse vídeo aqui e assiste lá, você vai entender perfeitamente os detalhes da Operação Escudo. Essa operação levou à morte não só de um só policial, mas de vários policiais, correto? Ó, se liga, a gente fatiou lá o terreno, aí a gente foi pro fundo. Aí o Cosmo foi com a gente, depois ele volta. Aí no fundo é Nil. Os ludos não estavam mexidos, aí aqui não veio não, vambora. Aí ele se adiantou lá, ó. Ele foi fatiando certinho, mano. O cara tomou um susto e ele também, essa foi a verdade. Ele deu um tiro. Quem, Cosmo? Não. Então ele fez o quê? Ele usou a vida de profissionais de segurança para se levantar perante a opinião pública. E sabe o que aconteceu? Quando a imprensa começou a declarar que devido aos embates entre a polícia militar e os criminosos aumentaram, e aí aumentou o número de mortes, sabe o que aconteceu? A imprensa colocou reportagem como esta. A Human Rights Watch, uma organização que observa o cumprimento dos direitos humanos em todo o mundo, divulgou nesta quinta-feira um relatório em que destaca, no Brasil, o aumento de mortes provocadas por policiais. Entre janeiro e setembro, houve um aumento de 55% dos casos em São Paulo. 80% dos mortos eram negros. Nós conversamos com representantes da Human Rights Watch para saber o porquê desse aumento e como mudar essa realidade. É o que você vai ver na reportagem que nós estamos preparando para hoje, hein? E o senhor Tarcísio simplesmente cessou a Operação Escudo. Por quê? Porque já tinha atingido o objetivo, que nunca foi diminuir a criminalidade nas cidades costeiras, e sim levantar a moral do governador. Esta é a grande verdade. A verdade é que ele utilizou vidas de pais, filhos e maridos para se levantar como governador, se popularizar. São os famosos 100 dias. E sabe por quê? Ele não deu aumento? Eu tenho um cara que vai falar sobre isso aí. Ele vai poder falar com mais propriedade. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Imagina os polícia tá lá, miliano. Entra um, fala, vou aumentar. Não aumenta. Passa outro ano, 2 anos, vou aumentar. Outro, não aumenta. Aí outro, vou aumentar, não aumenta. Por que não consegue alguém chegar lá assim e falar assim, ô, porra, aumenta essa porra aqui, tô assinando, aumenta aí. Porque os caras mentem na época da campanha, Danilão. Mas não seria melhor ele aumentar pra ele ganhar o voto todinho da polícia, Vai do perder. familiar das polícias? É, mas os caras são burros e além de tudo não tem palavra. O que acontece? A questão de aumento salarial e tudo que gera ônus fiscal, o que isso quer dizer? Gera impacto no orçamento, no sentido de aumentar salário, compete exclusivamente
ao chefe do Poder Executivo Estadual. Entenda-se, governador. Então não é eu, como deputado federal, posso aumentar o salário dos PM? Não. O governador pode. Não só pode, como ele tem competência legal. Ele E deve. por que ele não faz? Porque os caras são mentirosos, são politiqueiros, marqueteiros, da época de campanha promete. Mas caralho, E depois não aumenta. consegue fazer. Então, acho que não precisamos nem mais comentar sobre esse tema. O segundo motivo pelo qual nós não devemos votar no Tarcísio é que sim, ele fez promessas que não foram cumpridas quanto aos policiais militares, mas também fez promessas à população em geral de São Paulo que também não foram cumpridas. E essas promessas afetam também os policiais militares, como por exemplo os pedágios. Não é à toa que ele está tendo o apelido de Tarcidágio, né? Dá uma olhadinha nessa reportagem. São Paulo é o estado com o maior número de praças de pedágio do Brasil. Um recorde. São 176, mas se esse número já não bastasse, o governador Tarcísio de Freitas ainda quer mais. Ao contrário do que prometeu durante a campanha eleitoral, Tarcísio quer implementar 2 pedágios na região do Alto Tietê. A situação revolta moradores que podem ser obrigados a pagar para se deslocar dentro das próprias cidades. E eu nem estou falando dos pedágios lá em Sorocaba, hein? Que o deputado Reis citou muito bem em uma das suas sessões na Lesp. Dá uma olhadinha. O governador Tarcísio de Freitas, ou conhecido lá em Sorocaba como Tarciságio, e o povo de Sorocaba está revoltado com ele por conta da grande quantidade de pedágios que ele quer colocar lá em Sorocaba. Eu estive lá, há um ódio que você olha e identifica só de olhar na cara das pessoas quando fala de pedágios. E o Vossa Excelência lutou muito contra, mas parece que ainda o governador está com sua ideia fixa. Viu o conjunto? Nesse conjunto aí, o senhor Tarcísio aumentou o dinheiro dele em caixa. Ele aumentou o dinheiro dele em caixa. Com as privatizações também foram aumentadas. Mas o motivo para mim não votar nele agora, o segundo motivo, é que ele não cumpriu as promessas com a população paulista. A população que o elegeu ficou a Deus dará. Aí quando chega perto das eleições, né, já está chegando, nós estamos chegando no ano meio eleitoral, ele solta essa cartinha. Folha de São Paulo. Todos pela superação da pobreza. Pela primeira vez, famílias vulneráveis do estado de São Paulo terão um plano individualizado de desenvolvimento com inclusão social e econômica. Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, republicanos. A máxima, superar para prosperar, é mais que nunca prioridade inegociável para a nossa gestão. Ao assumir o governo do estado, nos comprometemos a fazer diferente para fazer diferença, a buscar novos caminhos para obter resultados nunca vistos. Fiéis a esse propósito, construímos a Superação SP, um programa inédito, integrado, intersetorial, pensado e construído de forma única para garantir a efetiva superação da pobreza. E por que inédito e por que falamos em operação efetiva? É vital reforçar que, mais que estrutural, a pobreza é multidimensional e problemas complexos exigem soluções igualmente complexas. Por isso, com muito estudo e diálogo, desenhamos um programa sofisticado, atento a todas as nuances que impedem a real emancipação. Ou seja, mais um programa populista. Isso me lembra alguma coisa, eu não sei quem, mas sei lá. Sempre me dói o dedinho mindinho quando eu lembro isso. Que bonitinha, né? Não parece coisa assim de um outro espectro político? Interessante, não? É. Agora vamos para o terceiro. O terceiro motivo pelo qual eu não vou votar no Tarcísio, nenhum policial deveria votar e nem funcionário público. Ele simplesmente mudou totalmente a estratégia dele de governo. Começou a ter dinheiro em caixa. Por que ele deu só 5% de aumento para os policiais? Para que ele pudesse acumular dinheiro em caixa. Dos pedágios, privatizações, ele tem excelente dinheiro em caixa. E esse
é o principal motivo pelo qual não vou votar nele. O senhor Tarcísio, ele declara abertamente que está esperando apenas a reeleição. Veja essa reportagem. Como eu tenho dito, às vezes as pessoas não acreditam, eu sou candidato à reeleição, eu quero ficar no estado de São Paulo, eu tenho interesse de fazer o segundo mandato aqui, não tenho essa ambição de voos mais altos, eu já estou num lugar que eu nunca imaginei estar. Então, para mim é uma coisa, assim, a minha mãe é empregada doméstica, eu sou hoje governador do estado de São Paulo, nunca pensei que ia ser isso na vida, nunca pensei em disputar uma eleição, nunca tinha disputado uma eleição de síndico de prédio, né? Aliás, eu não ia nem para as reuniões de condomínio, para falar a verdade, e de repente eu estou aqui. Então, foi a graça de Deus que me trouxe até aqui, o que eu quero é fazer um bom trabalho, deixar um legado, e se eu fizer isso, eu diria que eu já tenho a minha missão cumprida, eu já vou estar muito satisfeito, e é por isso que não falo de outros voos, não discuto, não faço jantares políticos, não articulo, estou fora dessa discussão porque realmente meu foco é São Paulo e ano que vem eu vou ficar aqui. Ou seja, ele quer esse dinheiro para utilizar na campanha dele no ano que vem. Ou seja, estou nem aí com a população, estou nem aí com o funcionário público, nem com o policial. O importante para mim é eu poder ter dinheiro em caixa para utilizar a máquina pública para me reeleger. Essa é uma das grandes verdades do senhor Tarcísio. Ou será que não? Será que o senhor Tarcísio tem motivos para precisar desse dinheiro em caixa porque ele está pensando em voos mais altos? Será que, na verdade, o senhor Tarcísio se tornou um político profissional, dissimulado, manipulador, aguardando a hora certa de dar o bote como uma cascavel? Esse é um tema bem interessante. Mas aí já entra meio no tema de geopolítica, conspiração. A gente vai tratar isso no próximo vídeo, porque é um tema bem mais complicado, eu preciso elaborar base para esses argumentos. Senão, vira o quê? Vira vozes da minha cabeça, né? Aí não dá, né? Tem que ser uma coisa mais embasada. No próximo vídeo eu vou trazer isso para vocês. Mas eu creio que esses principais 3 aí já deu para vocês repensarem. Vou falar a real para vocês. Não devemos votar no Tarcísio de Freitas, no Tarcínico, como o pessoal fala. Porque ele se tornou um político profissional. Na verdade, eu votei nele, creio que a maioria que está me assistindo também votou, porque nós tínhamos grandes esperanças nele. Achamos que o governo de São Paulo ia mudar. Nós achamos que desta vez as promessas iam ser cumpridas, com a categoria dos funcionários públicos em geral, da segurança, da educação e da saúde, e também com a população tão sofrida de São Paulo. Infelizmente, a saúde continua da mesma forma. A segurança, ela aumentou por um tempo, mas conforme o senhor Tarcísio foi cedendo terreno, foi começando a simplesmente ceder terreno, colocando câmera no policial, isso não ajuda o policial. Isso não ajuda o policial. Isso não ajuda. Entendeu? Não ajuda o policial. E não ajuda a população. A população não se engane. As câmeras não são para controlar os policiais, para que eles não cometam abusos. As câmeras são para que os ladrões, os criminosos, ganhem terreno e utilizem as próprias câmeras para intimidar os policiais. Pensa bem. Você, cidadão de bem. Pensa bem. Você está trabalhando, se é policial, tem uma câmera. Você vai se arriscar? Cometer algum erro e perder o seu pão e leite, o seu salário para sua família? Ou você vai ficar só fazendo o que a Constituição diz? Preventivo, ostensivo. Ou seja, passear de viatura com a sirene, né? Sirene não, o highlight ligado e atender só as ocorrências de desinteligência, briga de mulher, perturbação do sossego que o Copom te pagar. O que você faria? Você arriscaria a sua vida e a sua carreira? Ou você só atenderia o que o Copom lhe pagasse e faria o que te mandam? É isso que o policial militar vai se tornar em São Paulo. Sabe o que isso significa? A criminalidade vai crescer. Não tem como combater crime passeando de viatura, fazendo ostensivo preventivo. Os policiais já eram punidos por agirem. Agora, serão mais ainda. O senhor Tarcísio de Freitas não merece o nosso voto, porque ele traiu a população paulista. E eu creio que isso é só o começo. Bem, você que ficou até aqui, não se esqueça, nós temos links aqui dos nossos produtos, certo? Dá uma olhadinha lá, tem lá um e-book grátis, o resumo de e-book grátis.
E tem links do tipo alquimia das ervas, uma maneira de você ter uma renda extra utilizando a internet, entendeu? E tem sobre escatologia também, que vai falar sobre geopolítica, vai abrir sua mente. Tem lá o link do Magazine Luiza, para quem vai comprar seu eletrodoméstico. Por favor, não venha me dizer que o Magazine Luiza é de esquerda. Isso não importa, não importa. Gente, para com esse papo de espectro de esquerda e direita. Vamos votar em quem nos representa como policial, responsável público, como cidadão. Por exemplo, o deputado Reis, eu apoio esse cara 100%. Ah, ele vai mudar quando for governo. Não importa. Quando ele mudar, a gente pensa nisso, perfeito? Você que ficou até aqui também, não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever. Gente, apenas 20% do pessoal que assiste, curte. É só apertar nesse dedinho aí de graça, gente, por favor. Se inscrever também. Agora tem um hype, se você pegar o primeiro comentário e girar ele para a direita, vai estar lá, hype para o canal. Se você dá um clique lá, você ajuda muito a difundir esse vídeo. E se você compartilhar esse vídeo e o YouTube entregar mais, o que acontece? Nós enfraquecemos as chances do senhor Tarcísio ser reeleito como governador. Se bem que, como eu disse, será que o que ele quer é ser apenas reeleito como governador? Bem, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Esse foi mais um Papo de Viatura. Fui!